Seja bem-vindos ao Luta News, já deixa seu like e inscreva-se no canal. Hoje iremos falar de Du Plessis sobe o tom e revela que preferia enfrentar Chimaev ao invés do super chato Strickland. Belal Muhammad alfineta Strickland antes do UFC 312. Todos sabem que ele só sabe chorar. Volkanovski reage a possível reencontro com Ilia Topuria no UFC 312. Irmãos Topuria treinam com Caio Borralho e adotam o estilo Fighting Nerds antes do UFC 312. Caio Borralho mira Imavov e Whittaker como próximos desafios no UFC. Conor McGregor cospe em fã de Khabib após provocação. E por último, Chael Sonnen revela o verdadeiro motivo por trás da mudança de peso de Islam Makhachev. Então vamos nessa. Du Plessis sobe o tom e revela que preferia enfrentar Chimaev ao invés do super chato Strickland. A semana de luta pelo cinturão do peso médio está pegando fogo e Dricus Du Plessis, atual campeão da categoria, não economizou palavras para desmerecer seu oponente do UFC 312, Sean Strickland. O sul-africano, que encara o americano na luta principal deste sábado na Austrália, revelou que teria preferido outro adversário e disse: "Eu teria preferido a luta com Khamzat Chimaev. Acho que ele merecia mais, mesmo que não tenha tido tantas lutas." Se você olhar para a última luta de Strickland contra Paulo Borrachinha, isso não justifica uma disputa de título. Foi super chato. Eu estava sentado lá assistindo aquela luta pensando, o quê? Foi uma performance dominante de Strickland, mas uma luta terrível de assistir. Então, Khamzat entra e derrota Robbie Whittaker do jeito que fez. E isso sim faz alguém pular a fila, declarou Du Plessis à ESPN. Mesmo sem a luta contra Chimaev, Du Plessis garante que está pronto para enfrentar Strickland e promete mostrar uma versão ainda mais evoluída dentro do octógono. Eu pensei que a luta com Khamzat iria acontecer. Eu teria adorado isso. Isso me deixou super animado. Mas agora, colocar o Strickland para dormir me motiva. O cara que mais evoluiu no último ano, desde a nossa primeira luta, será o vencedor dessa vez. E eu estou empolgado porque agora vocês poderão comparar o Dricus que lutou com ele na primeira vez e o Dricus que vai lutar com ele agora, finalizou o campeão. No primeiro confronto entre os dois, há pouco mais de um ano, Du Plessis derrotou Strickland por decisão dividida no UFC 297, conquistando seu primeiro título mundial. Após isso, ele defendeu com sucesso o cinturão ao finalizar Israel Adesanya no UFC 305 em agosto. Já Strickland garantiu a revanche ao vencer Paulo Borrachinha por decisão no UFC 302 em junho. Agora, os rivais voltam a se enfrentar com o cinturão dos médios em jogo. Será que Du Plessis confirma sua superioridade ou Strickland terá sua vingança? Deixem nos comentários. E não foi só o campeão sul-africano que não concorda com Strickland disputando o título. Vamos para a próxima notícia para ver mais uma alfinetada. Belal Muhammad alfineta Strickland antes do UFC 312. Todos sabem que ele só sabe chorar. A rivalidade entre Belal Muhammad e Sean Strickland segue pegando fogo, mesmo que os dois lutadores nem estejam na mesma divisão do UFC. O campeão dos meio-médios não perdeu a chance de provocar Strickland dias antes do americano disputar o cinturão dos médios contra Dricus Du Plessis. Belal, que frequentemente troca farpas com Strickland nas redes sociais, ironizou o fato de o americano ter recebido a oportunidade de lutar pelo título, insinuando que outros lutadores teriam mais mérito. O campeão usou seu perfil no X, o antigo Twitter, para exaltar as performances recentes de Khamzat Chimaev e Nassourdine Imavov, enquanto desmereceu a última luta de Strickland e disse: "É uma loucura que Chimaev tenha finalizado o Whittaker e Imavov tenha finalizado o Izzy, mas o cara que deu uma rasteira, encosta 150 vezes, está tendo a chance pelo título. Mas todos nós sabemos que ele é bom em chorar e usar a boca. Não é nada demais, acabei de ouvir do pai dele", escreveu Muhammad. Sean Strickland, que nunca foge de uma provocação, ainda não respondeu diretamente ao comentário, mas, conhecendo seu estilo falastrão, é provável que a troca de provocações continue até o dia da luta. Será que Strickland consegue calar os críticos e recuperar o cinturão dos médios? Vamos aguardar até o final de semana. Ainda falando em UFC 312, um reencontro épico vai acontecer fora do octógono, vamos ver. Volkanovski reage a possível reencontro com Ilia Topuria no UFC 312. Também no próximo sábado, Alexander Volkanovski e Ilia Topuria estarão frente a frente novamente, mas desta vez em um papel diferente. Os rivais dividirão o octógono como treinadores, cada um no corner de um lutador durante o UFC 312. O confronto indireto acontecerá na luta preliminar, onde Alexander Topuria, irmão do atual campeão dos pesos penas, fará sua estreia no UFC contra Colby Thicknesse, um dos parceiros de treino mais próximos de Volkanovski. Durante o primeiro episódio da série UFC 312, Embedded, Volkanovski comentou sobre o curioso reencontro com Ilia e disse: "Eu vou ficar no corner, o que vai ser bem legal. Ele, Thicknesse, sempre esteve no meu corner durante toda a minha carreira. E então você tem Ilia, que vai ficar no corner de Alexander Topuria também. Isso é muito legal, acho que nunca aconteceu. Campeão e ex-campeão, treinadores mestres como Joe Lopes e os treinadores de Ilia", disse o australiano. "Será que vamos ter uma revanche?
Desde que Ilia Topuria nocauteou Volkanovski no UFC 298, a possibilidade de uma revanche tem sido discutida. Alguns rumores indicam que o reencontro entre os dois pode acontecer no UFC 314 em abril, embora nada tenha sido oficializado pela organização. Por outro lado, Topuria já cogitou subir para o peso leve para desafiar o campeão Islam Makhachev, o que poderia adiar ou até mesmo impedir uma revanche imediata contra Volkanovski. Dana White, presidente do UFC, sugeriu recentemente que algo especial está sendo planejado para a próxima luta de Makhachev, aumentando as especulações sobre um possível duelo entre campeões. Enquanto o futuro dos dois ainda não está definido, uma coisa é certa: Volkanovski e Topuria voltarão a dividir o octógono no UFC 312. Será que esse encontro no corner pode reacender a rivalidade entre os dois? Ou Ilia já está de olho em novos desafios? Vamos acompanhar de perto isso. Agora, indo para o próximo tópico, mas ainda se mantendo na família Topuria, eles treinaram com um brasileiro. Vamos ver. Irmãos Topuria treinam com Caio Borralho e adotam o estilo Fighting Nerds antes do UFC 312. Os óculos icônicos da Fighting Nerds agora fazem parte do visual de mais um campeão e de seu irmão. Há poucos dias da estreia de Alexandre Topuria no UFC 312, o brasileiro Caio Borralho compartilhou registros ao lado do estreante e do campeão peso-pena Ilia Topuria durante treinos na Austrália. O peso médio Borralho, conhecido pelo estilo técnico e pela irreverência, fez mistério nas redes sociais, primeiro perguntando aos seguidores quem seriam seus parceiros de treino e, em seguida, revelando a surpresa. Os irmãos Topuria estavam com ele no camp. No vídeo publicado pelo brasileiro, é possível ver os 3 lutadores em ação, mas o que chamou a atenção foi um detalhe especial. Os irmãos Topuria usaram o famoso acessório da Academia Brasileira Fighting Nerds, que se tornou uma espécie de marca registrada dos treinamentos de Borralho. Alexandre Topuria chega com um cartel promissor: 5 vitórias, todas pela via rápida e apenas uma derrota. Será que essa parceria de última hora com Borralho pode dar um gás extra para o novato no UFC? O certo é que a luta promete ser explosiva. Bora para mais uma notícia. Já que citamos o Caio, vamos seguir nessa linha, bora lá. Caio Borralho, Mira Imavov e Whittaker como próximos desafios no UFC. De olho no topo, com 7 vitórias consecutivas desde sua estreia no UFC, Caio Borralho está cada vez mais próximo de disputar o cinturão dos médios. No entanto, o brasileiro, atual 6º colocado no ranking, sabe que ainda precisa superar mais um grande nome antes de ter sua chance pelo título, e já tem 2 alvos em mente. Um deles é Nassourdine Imavov, que brilhou no UFC Arábia Saudita ao nocautear Israel Adesanya no último sábado. O francês pediu uma disputa de cinturão, mas pode precisar de mais uma vitória antes de ser escalado para o title shot, um cenário que Borralho vê como ideal para um confronto entre os dois. Outra opção para o brasileiro seria um ex-campeão, Robert Whittaker. O australiano, número 4 do ranking, vem de derrota para Khamzat Chimaev e ainda não tem luta marcada. Para Borralho, enfrentá-lo seria um grande passo rumo ao cinturão. Vamos ver o que disse o brasileiro. Eu acho que Imavov pode ser uma grande luta, mas eu acho que o Whittaker também pode ser uma luta incrível. Então, qualquer um que o UFC decidir, eu estou pronto, afirmou Borralho ao Submission Radio. Será que veremos Caio Borralho contra um desses gigantes em breve? Seja contra Imavov ou Whittaker, o brasileiro está pronto para o desafio. Agora, mudando totalmente e indo para um lado polêmico, olha quem apareceu, o irlandês, novamente se envolvendo em encrenca, vamos ver. Conor McGregor cospe em fã de Khabib após provocação. A rivalidade nunca morre. Conor McGregor voltou a demonstrar sua inimizade com Khabib Nurmagomedov, dessa vez de maneira polêmica. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o irlandês cuspiu no rosto de um fã do russo após ser provocado. No registro compartilhado pelo perfil JGomez9, McGregor caminhava tranquilamente cercado por seguranças quando um torcedor gritou: "Vamos, Khabib!" O ex-campeão do UFC, incomodado com a provocação, se aproximou, encarou o fã e cuspiu diretamente no rosto dele. Não satisfeito, ainda disparou: "Eu cuspi na sua cara. O que você faz?" "Nada", ignorando as demais pessoas ao redor. A treta entre McGregor e Khabib é uma das maiores da história do MMA. Desde a icônica luta de 2018, que terminou com vitória do russo e uma briga generalizada, o irlandês não perde a chance de atacar seu ex-rival e seus seguidores. O que vem por aí? Após essa polêmica, será que McGregor enfrentará alguma consequência? Ou essa rivalidade nunca terá fim? Agora, mudando um pouco, vamos para outro rei do trash talk, mas esse é americano, bora pra notícia. Chael Sonnen revela o verdadeiro motivo por trás da mudança de peso de Islam Makhachev. Segundo Sonnen, a mudança não é pelo segundo cinturão. Chael Sonnen acredita que o desejo de Islam Makhachev de subir de categoria no UFC não tem a ver com legado ou conquistas, mas sim com um problema mais profundo. Após sua vitória no UFC 311 contra Renato Moicano, Makhachev manifestou interesse em enfrentar Dricus du Plessis pelo cinturão dos médios. No entanto, Sonnen tem outra leitura do que está por trás desse movimento. Vamos ver o que ele disse. Islam tem que falar sobre Alex Pereira e ele tem que falar sobre Dricus, disse Sonnen ao MMA Junkie
e continuou. Isso é estranho, mas ele precisa porque seu amigo tem um cinturão dos meio médio que é a categoria acima, completou, referindo-se a Belal Muhammad. Código de honra impede Makhachev de disputar cinturão dos meio médios. De acordo com Sonnen, a lealdade ao time de Khabib Nurmagomedov impede Islam de desafiar Belal Muhammad dos meio médios. Assim, a única saída seria uma subida direta para os médios. O desgaste do corte de peso pode levar a uma aposentadoria precoce. Após bater o peso para o UFC 311, Islam recuperou cerca de 10,5 quilos e lutou com 80,7 quilos, próximo ao seu peso habitual, 81,6 quilos. Para Sonnen, isso mostra um problema maior. O maior problema de Islam é algo que já venceu seu treinador 2 vezes. Khabib não se aposentou porque não queria enfrentar Conor McGregor de novo. Se o UFC tivesse oferecido uma luta nos 77 quilos, Khabib teria aceitado. O mesmo vai acontecer com Islam eventualmente. Segundo Sonnen, a maior razão para lutadores se aposentarem não é dinheiro ou falta de motivação, mas sim o desgaste extremo para atingir o peso. Será que Makhachev seguirá os passos de Khabib e abandonará o esporte antes do esperado? E vocês concordam com Sonnen? Bom, por hoje é isso e espero que tenham gostado. Vamos ver se amanhã teremos notícias mais quentes, então obrigado por assistir. Se inscreva no Luta News e deixe seu like. Até mais!